Saudações a todos. Vamos dar continuidade à nossa terceira videoaula da disciplina de elaboração de projetos, hoje com a unidade 3, que vai trabalhar os recursos humanos do projeto, a questão do gerenciamento de risco nos projetos. Vamos demonstrar a estrutura de um projeto e as etapas que devem ser percorridas para a elaboração de um projeto. Inicialmente, cabe destacar a questão dos recursos humanos do projeto, que seriam toda aquela equipe que vai trabalhar no projeto em si, ou seja, todas as pessoas, todos os colaboradores que vão estar engajados com o projeto. Então, cada integrante desta equipe é dado o nome de colaborador, e a esses colaboradores são atribuídas funções e atividades específicas. Tá? Então, cada qual vai fazer uma atividade ou exercer uma função específica. É importante que os colaboradores participem das atividades desde o início do projeto. Isso aí com um único propósito, a questão do comprometimento no que se refere a atingir o objetivo desse projeto. Dentro dos recursos humanos também é importante ressaltar o processo de liderar essa equipe, liderar esses colaboradores, a partir da criação de influências a essa equipe do projeto, questão da motivação dessa equipe para que seja atingido o objetivo. Tá? E também zelar pelo comportamento profissional e ético daqueles colaboradores. Tudo se inicia com o planejamento de recursos humanos. Então, o projeto ele vai se iniciar no que se refere à questão de escolher as pessoas certas para as atividades certas. Então, isso é feito com a etapa de planejamento. O plano de gerenciamento dos recursos humanos ele vai incluir a contratação da equipe, o treinamento dessas pessoas, desses colaboradores, vai elaborar premiações a serem concedidas e também vão descrever as funções e cargos que eles vão desempenhar no projeto. Então, aqui é importante considerar a disponibilidade de recursos humanos escassos ou limitados, ou seja, nem sempre as pessoas necessárias ao desenvolvimento de um projeto elas vão estar vamos dizer assim, livres, ou elas vão estar disponíveis para trabalhar nesse projeto, bem como a questão da disponibilidade do conhecimento em si. Então, colocar a pessoa certa no local correto. Após planejar os recursos humanos, o gestor ele deve mobilizar a equipe do projeto, por meio de influenciar as pessoas envolvidas para obter os recursos necessários e no tempo estabelecido, deixar de mobilizar os recursos humanos necessários para o projeto pode vir a afetar os cronogramas e os orçamentos, bem como a satisfação do cliente, a qualidade e os riscos. Ou seja, não mobilizando as pessoas, os colaboradores de maneira efetiva, isso aí afeta todo o projeto, desde o seu cronograma até mesmo o que vai ser entregue, a qualidade desse projeto. Se os recursos humanos eles não estiverem disponíveis devido a restrições, pode-se designar recursos alternativos, como recursos tecnológicos, nos quais podem empregar alguns aparatos tecnológicos, como os robôs ou até mesmo softwares para desenvolver aquilo que não pode ser realizado por uma pessoa. Ao desenvolver a equipe do projeto, pretende-se proporcionar a melhoria de competências, como por exemplo, aprimorar as habilidades do membro da equipe para aumentar a capacidade de terminar as atividades do projeto. Aprimorar sentimentos de confiança, coesão entre os membros da equipe e aumentar a produtividade por meio de um trabalho em equipe de melhor qualidade. E, por fim, fornecer feedback
e apoio à equipe do projeto sempre que necessário. Então, o desenvolvimento dessa equipe, ela se embasa nesses 3 pilares aí, ó. Aprimorar habilidades, aprimorar sentimentos e fornecer feedback e apoio. Próximo ponto a ser discutido é a questão do gerenciamento dos riscos em projeto. O gerenciamento dos riscos, na verdade, ele inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle dos riscos de um projeto, ou seja, aqueles eventos que possam vir a comprometer de forma positiva ou negativa um projeto. Então, os objetivos desse gerenciamento de riscos são aumentar a probabilidade, tá, e o impacto dos eventos positivos, ou seja, aumentar o sucesso e reduzir a probabilidade e o impacto de eventos negativos, ou seja, reduzir algo que possa vir prejudicar esse projeto. E para isso existem algumas técnicas de identificação de risco. A primeira deles é a tempestade de ideias ou brainstorming, no qual são discutidos os possíveis riscos, tá, através de ideias dos colaboradores. Também pode ser feita entrevistas e também a partir da utilização de um diagrama de causa e efeito. Lembrando que essas técnicas todas são trabalhadas a partir da equipe que compõe o projeto. E aí, só para título de conhecimento, a gente vai trabalhar um pouquinho os tipos de risco existentes. Primeiro, que é o risco de alcance. O projeto ele ganha complexidade à medida que os clientes acrescentam novos requerimentos e isto pode aumentar o alcance e alterar, ou seja, as necessidades das pessoas elas são mutáveis, elas vão sempre aumentar, vão sempre exigir uma maior qualidade e aí pode ser que ocorra algum risco de alcance. Outro risco que pode ocorrer, outra tipologia, é o risco de planificação, que se refere a atraso de fornecimento por parte de um provedor externo, algum acidente ou um imprevisto que não pode ser controlado. Existem riscos relacionados a recursos, principalmente no que se refere à questão da falta desses recursos. Porque os recursos que se dispõem para se realizar um projeto, eles podem faltar e podem se modificar durante o decorrer de um projeto. E os riscos tecnológicos, a partir da utilização de um software ou outras ferramentas da informática inadequada, pode ser que acarrete uma baixa produtividade e uma qualidade inferior. Então, esses são os 4 tipos de riscos que podem interferir em algum projeto. Outras finalidades do processo de controlar os riscos determinam se as premissas dos projetos ainda são válidas, ou seja, por meio da análise dos riscos, a gente vai verificar se as premissas que o projeto se prometeu a cumprir ainda são válidas. A análise mostra um risco avaliado que foi modificado ou que pode ser desativado. Então, um risco ele pode ser avaliado, e no momento da avaliação constata-se que ele vai ser modificado, e se ele for modificado, ele pode ser até desativado. As políticas e procedimentos de gerenciamento de risco estão sendo seguidos. Então, para isso, o gerenciamento de risco dentro de um projeto ele também tem que ser do início ao fim. As reservas para a contingência de custos ou do cronograma, elas devem ser modificadas de acordo com a avaliação dos riscos. Então, por isso, no que se refere à questão de recurso, no que se refere à questão de tempo, desde o início, desde a sua concepção, os riscos eles devem ser gerenciados. No que se refere ao custo, para não faltar, e no que se refere ao cronograma, para não estourar o prazo de tempo que foi planejado. E aí chegamos na estrutura dos projetos. Então, alguns aspectos eles devem ser levados em consideração.
Primeiro é o aspecto econômico. Um primeiro aspecto econômico que deve ser mencionado na estrutura de um projeto é o aspecto do mercado ou mercadológico, que se refere à quantidade demandada, ao preço da venda, aos canais de distribuição, descontos, toda aquela análise referente ao mercado em que o projeto ele quer atender. Depois é feita uma análise referente à localização, que é o procurar o local ideal para situar a alternativa de investimento, ou seja, procurar o local ideal para que aquele projeto ele possa ser realizado. E também determinar a escala de produção, ou seja, a existência da economia de escala pode ser um aspecto determinante na escolha de determinada capacidade de produção. Será se esse projeto ele tem a capacidade de produção de atender toda aquela demanda que foi estudada, que foi levantada lá no momento da concepção do projeto, que é exatamente para atender as necessidades das pessoas ou das empresas no que se refere ao projeto? Então é isso que os aspectos econômicos eles vêm analisar. Já os aspectos técnicos, né, envolve as considerações referentes à seleção entre os diversos processos de produção, à engenharia do projeto, ao arranjo físico dos equipamentos da fábrica, ou seja, seria a estrutura, tá? Estrutura na qual o projeto ele vai estar sendo instalado, tá? Como o imóvel, como a questão do próprio arranjo físico da sala na qual os colaboradores do projeto eles vão trabalhar, a questão da criação do produto em si, no que se refere a um projeto do produto, isso aí todos são ligados aos aspectos técnicos. Outros aspectos são os aspectos financeiros, no que se refere à composição do capital, tá? Se o investimento ele é feito ou por capital do próprio criador do projeto, ou ele é financiado com um banco ou algum investidor, tá? Então, são aspectos dessa composição do capital. Se esse capital é próprio da empresa, próprio do projeto ou de terceiros. Esses capitais de terceiros são, na maioria das vezes, concedidos por meio de financiamentos, tá? E outro aspecto financeiro tem que ser levado em consideração é a existência de capital de giro, que vai fazer com que as empresas determinem e façam o pagamento de suas eventuais, vamos dizer assim, despesas no momento certo, ou ter o dinheiro necessário, ter o capital necessário para fazer algum investimento no momento em que ela desejar. Isso é o capital de giro. Outros aspectos são relacionados aos aspectos administrativos, no qual aí está a estrutura organizacional da empresa. Então, quem vai comandar quem, a questão dos níveis hierárquicos. Então, está tudo aí mencionado nos aspectos administrativos. Existem também os aspectos jurídicos, o que se refere ao enquadramento ou forma societária da empresa, o seu tipo, quem são seus sócios, quais são as participações acionárias de cada um desses sócios, como foi feito o registro na junta comercial, ou se o registro comercial já está feito e deve incluir lá nesses aspectos jurídicos. Existem também os aspectos legais, que são as exigências legais, ou seja, baseadas em lei, e os incentivos, qualquer tipo de incentivo fornecido pelo governo. Um outro aspecto que se refere que está muito em alta é a questão dos aspectos ambientais. Nele decorre o tripé da sustentabilidade, questão econômica, social e ambiental no projeto principalmente, tá? E os aspectos contábeis, que se referem à questão da escrituração contábil, ou seja, a estrutura contábil da empresa, como elaboração de um plano de contas, a questão da escrituração dos livros fiscais ou contábeis. Isso aí são todos os aspectos relacionados à estrutura do projeto. E, percorrido todo
essas etapas, tá? Chegamos às etapas do projeto propriamente dito. Primeiro é feito um estudo do mercado, como a gente já abordou. Depois de se estuda esse mercado, procura a melhor localização para o projeto e verifica se a produção que vai ter que ser realizada, se ela é de escala, ou seja, se ela vai realmente atender a necessidade daqueles que são os fins do projeto. Após isso, é feita uma análise financeira para saber se a empresa ela tem capital para colocar o projeto em prática, e aí elabora-se as questões da análise administrativa, análise jurídica, legal, contábil e do meio ambiente. Depois de feito ou realizado isso aí, todas essas etapas, estabelece-se um cronograma de desembolso e de projeções de receita e despesas desse projeto, ou seja, tudo que vai ser gasto e tudo que vai ser recebido com aquele projeto. Após isso é feita uma avaliação. No caso, se essa avaliação ela for negativa, para-se a análise e retorna lá para o início, ou seja, lá para a análise do mercado. Se essa análise ou se essa avaliação ela for positiva, esse projeto ele é aprovado, né? Se desembaraça num projeto final, o projeto final atinge o objetivo, ele é implantado, tá? Depois de implantado, esse projeto ele inicia sua operação. Então essas são as etapas do projeto, que são basicamente aquelas análises que são feitas de mercado, de localização, financeiro, e ele culmina num resultado final, que é o projeto final que foi elaborado. Então, com isso a gente encerra a nossa terceira unidade. Sucesso aí a todos.